em algum cataclisma todo o conhecimento científico fosse destruído e apenas uma frase pudesse ser passada para as próximas gerações, qual seria essa afirmação singular? Acredito que seria o fato de que todas as coisas são feitas de átomos. Mas por que o universo se organiza dessa forma? Por que o cosmos é uma tapeçaria de padrões, e não um caos indistinto? Sejam bem-vindos ao canal Um Questionador. Prepare-se, porque hoje vamos descobrir por que o universo foi criado em padrões. Para você ter uma ideia da magnitude disso, existe um universo inteiro dentro de você. O número de átomos apenas em seu corpo supera o total de estrelas em todo o universo observável. Se você tentasse contá-los a uma taxa de 1 bilhão por segundo, levaria mais tempo do que a idade atual do universo para terminar. No entanto, no início dos tempos, o número de átomos no universo era precisamente zero. Como chegamos até aqui? Para entender a formação desses padrões, precisamos de uma nave imaginária, rompendo a barreira do desconhecido rumo ao interior de um átomo de hidrogênio. A jornada é colossal, devemos atravessar uma distância superior a 63 mil vezes o diâmetro do nosso planeta natal, apenas para ir do núcleo em busca do único elétron que o circunda. E o destino é altamente misterioso, pois o elétron não orbita como um planeta ao redor do Sol. A física quântica nos ensina que nunca podemos saber com exatidão onde ele está, existindo apenas como uma nuvem de probabilidades, uma névoa quântica ao redor do núcleo. Estes blocos de construção vastos e estranhos compõem absolutamente tudo o que vemos, desde estrelas distantes que brilham na noite até vastas galáxias girando no vazio. A resposta para a formação da matéria exige uma viagem de volta ao Big Bang. Nos primeiros instantes, o cosmos não era dominado pela matéria como a conhecemos, mas por uma vasta sopa de radiação eletromagnética, a luz primordial. Em uma fração minúscula de segundo após o nascimento do universo, parte dessa energia incrivelmente alta foi convertida em partículas fundamentais, inundando o cosmos com elétrons e quarks. Os quarks são os blocos construtores dos prótons e nêutrons. Um próton, por exemplo, é formado por dois quarks up, que possuem carga positiva, e um quark down, com carga negativa. Sabendo que cargas elétricas iguais se repelem, como esses quarks de carga positiva podem coexistir? A resposta é a verdadeira cola cósmica que mantém os padrões da matéria, a força nuclear forte. Ela é um duodecilhão de vezes mais forte que a gravidade, e 100 vezes mais potente que a força eletromagnética. Sem ela, superando a repulsão, os padrões de tudo que existe não seriam possíveis. À medida que o universo se expandia e esfriava, essa força pôde finalmente unir prótons e nêutrons formando deutério, e em apenas 20 minutos após o Big Bang, cerca de um quarto da massa de hidrogênio foi transformada em núcleos de hélio. Apesar desse incrível progresso inicial, o universo ainda não possuía o primeiro átomo completo. Para que isso acontecesse, os elétrons precisavam ser capturados em órbita. Por centenas de milhares de anos, a luz estava presa em um labirinto impenetrável de partículas subatômicas soltas, colidindo constantemente e sem ter como escapar. Foi apenas cerca de 380 mil anos após o Big Bang, quando a temperatura caiu para aproximadamente 4.000 graus, que a força eletromagnética conseguiu capturar os elétrons prendendo-os aos núcleos. Esse evento monumental, conhecido como recombinação, causou um aumento abrupto no espaço vazio entre as partículas. De repente, a luz foi finalmente libertada para viajar livremente pelo cosmos sem colidir com nada. Essa luz antiga deixou uma marca que ainda pode ser observada hoje, conhecida como radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Nos anos 60, os pesquisadores Arno Penzias e Robert Wilson detectaram acidentalmente essa radiação através de um chiado persistente em sua antena, o que lhes rendeu o Prêmio Nobel de Física. Até hoje, cerca de 1% daquele conhecido chuvisco nas antigas televisões analógicas é a própria radiação cósmica de fundo, o eco direto dos padrões primordiais, e uma fotografia do universo quando ele tinha menos de 10 horas de vida. Mas a existência de átomos e de uma estrutura cósmica regular é uma coincidência tão extraordinária que beira o impossível. Imagine que você está vendado diante de um pelotão de fuzilamento com dezenas de atiradores, e milagrosamente, todas as balas erram o alvo. Sua sobrevivência nesse cenário extremo deve-se a uma sequência incrivelmente precisa e improvável de eventos. A história do nosso universo e a formação de seus padrões é exatamente assim. Imagine um painel de controle gigante do universo, repleto de botões e mostradores que governam as propriedades fundamentais da existência. Os físicos chamam isso de ajuste fino.
Se a força nuclear forte fosse apenas um pouco mais fraca, prótons e nêutrons não se uniriam com tanta força, o que impediria a criação de deutério e de todos os outros elementos da tabela periódica, nos deixando em um cosmos dominado apenas por hidrogênio. A própria diferença minúscula de massa entre o nêutron e o próton, que é de cerca de 1/7 de 1%, é absolutamente crucial. Se o elétron fosse mais pesado do que essa pequena diferença, ele seria capturado por um próton, transformando-o em um nêutron, e os átomos simplesmente deixariam de existir. Toda a química, toda a biologia e as próprias galáxias desapareceriam com o menor solavanco em qualquer um desses mostradores. Essa aparente coincidência no ajuste fino dos padrões do universo é tão desconcertante, que levanta enormes debates e nos deixa com 3 grandes ideias principais. A primeira é a sorte. As configurações precisavam estar em algum lugar, e as chances de tudo se alinhar para a formação de um átomo são estimadas em cerca de 1 em 65 bilhões de trilhões. Isso seria o equivalente a escolher aleatoriamente o nosso Sol de um saco contendo todas as estrelas do universo observável. A segunda ideia é o design. As probabilidades são tão astronomicamente baixas que muitos veem isso como o ato deliberado de uma inteligência, uma divindade ou uma civilização tão avançada que configurou os mostradores do painel de controle para que existíssemos. A terceira possibilidade que ganha força na cosmologia é a do multiverso. Talvez nosso Big Bang não tenha sido o único, mas existam infinitos Big Bangs gerando uma infinidade de universos com diferentes leis, e nós, naturalmente, só poderíamos existir e observar o universo cujas forças permitem a formação de átomos e da vida. Qualquer que seja a explicação, os padrões cósmicos que originaram você não são acidentais, são o resultado de uma dança extremamente complexa que nos permitiu estar aqui, contemplando este vasto universo. A verdade é que os padrões que observamos, desde a intrincada dança dos quarks e partículas subatômicas dentro de um próton, até as colossais teias cósmicas de galáxias fluindo em direção a anomalias misteriosas como o Grande Atrator, revelam que o universo não é um oceano caótico, mas uma estrutura governada por forças incrivelmente bem ajustadas. Seja por pura sorte cósmica, por um design intencional, ou por habitarmos apenas uma das infinitas bolhas de um multiverso, a existência de padrões precisos é exatamente a única razão que nos permite estar aqui hoje, com cérebros complexos capazes de contemplar o próprio cosmos. E agora, a reflexão mais importante é a sua. Qual dessas 3 possibilidades faz mais sentido para você? Você acredita que essa perfeição, que vai do átomo à imensidão do espaço, é fruto do puro acaso, da existência de múltiplos universos, ou de algo além da nossa compreensão? Deixe a sua teoria aqui nos comentários. Eu leio e respondo vocês, e é a partir desse nosso debate que os próximos grandes temas do canal vão nascer. Se este mergulho profundo na tapeçaria do universo expandiu a sua mente hoje, inscreva-se agora no canal Um Questionador, e deixe o seu like. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que também é fascinado pelos maiores mistérios da existência. A sua inscrição e o seu apoio são o combustível que nos permite continuar desbravando o desconhecido. Por hoje é isso, nos vemos na nossa próxima jornada astronômica e lembre-se, continue questionando tudo.